Caros amigos, já faz algum tempo que eu não falo com vocês. Realmente eu também senti falta. Mas, sabe, estive tão atarefado ultimamente com inúmeros lives, até 2 ou 3 por dia, entrevistas, que realmente absorveu muito meu tempo. Mas, enfim, estou aqui de novo, mas eu fui motivado mais pela urgência, por causa de alguns acontecimentos dos últimos dias, nem semana, alguns últimos dias. E uma delas realmente me chamou a atenção, foi um artigo publicado pela prestigiosa Universidade de Harvard, através do seu principal hospital, um dos melhores do mundo, o Mass General Hospital, dizendo que as crianças carregavam uma grande quantidade de vírus. Quer dizer, a carga viral nas crianças era maior do que em adultos e por causa disso poderia causar grandes problemas, grandes infecções tinham que rever a reabertura das escolas. Mas sabe o que me chamou mais a atenção, me chocou? É que a politização dessa doença levou até grandes instituições como Harvard e Yale, mas principalmente Oxford e até o Imperial College, a cometer alguns erros ou até interpretar alguns dados com finalidade de amedrontar e assustar as pessoas. E ainda mais que agora as escolas nos Estados Unidos estão abrindo, certo? E esse realmente causou grande impacto, e maior impacto aqui no Brasil. Também a segunda que me assustou em notícia foi que o prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, está pensando em não ter aulas e fechar escolas permanentemente, quer dizer, por um tempo até o ano que vem, quer dizer, vão perder um ano todo, acabou. E aí, então, como que fica? Tá certo? Então, realmente, vamos discutir isso. Voltando àquele artigo de Harvard, o que me assustou é que eu tive que ler 4 a 5 vezes, realmente, 4 a 5 vezes, para entender como uma pessoa, quer dizer, médicos famosos cometeram um erro tão grosseiro. Esse trabalho, nós estamos acostumados a ler trabalhos científicos, mas esse aqui está grosseiramente errado. E vou explicar para vocês, maior de vocês leigos, alguns de vocês são médicos, onde está o grande erro, os grandes erros desse trabalho. Então, o trabalho é esse, né? Acho que vocês já ouviram, foi na grande mídia, deve ter assustado vocês bastante, tá certo? Assustou muito vocês esse artigo, em que 192 crianças foram testadas e que essas 192 crianças carregam uma quantidade enorme de carga viral muito grande e representam uma ameaça à comunidade e às pessoas mais idosas. Pois é, eu fui ler. Sabe o que acontece? Das 192 crianças aqui, de 0 a 22 anos, 61%, ou maior parte deles, não eram crianças. Tinham mais de 12 anos. De 12 a 22 anos. Isso não é criança, isso é adolescente. Aliás, 22 já é adulto, tá certo? Então, 61% tinham mais de 12 anos. Ou seja, 39% tinham de 0 a 11 anos, realmente crianças. Aí fui ver a tabela, isso que é incrível, essa tabelinha aqui. Se vocês tiverem a pachorra de ler esse artigo, vocês vão ver alguns dados. Em primeiro lugar, das 192 crianças, 125 não tinham PCR positivo, quer dizer, o PCR negativo, não tinha vírus. 125 de 192 não tinham vírus, portanto, não eram Covid. Eram crianças com influenza, ele mesmo fala isso no artigo. Apenas 49 dessas crianças eram Covid positivo. E, novamente, dessas que eram Covid positivo, certo? 61% tinham mais de 12 anos. E no artigo, depois ele escreve que a carga viral era maior nas crianças mais velhas. Ou seja, aquelas com 14, 15, até principalmente que tinha maior carga viral, uma criança, um jovem, né? Não para ser chamado de criança, tinha mais de 17 anos. E ele confessa que as crianças entre 0 e 11 anos tinham carga viral menor. Ou seja, está tudo errado. Mas ele tira conclusões, etc. Então, ele fez um estudo de 49 crianças de 192 que tinham, que realmente eram coronavírus. Dá para entender?
Agora, então, a partir daí, isso já é um lixo de trabalho. Realmente é um lixo de trabalho. Péssimo trabalho, péssimo trabalho. Qualquer um que lesse isso com alguma seriedade ia duvidar da inteligência ou principalmente da boa vontade dessas pessoas. Mas o que é importante também dizer aqui, que ele detectou 18 crianças dentro de 192, tinha aquela síndrome importante, chama-se síndrome multissistêmica inflamatória em crianças. Sigla MIS-C, certo? É uma doença nova? Não, não é tão nova assim, mas é uma doença grave, tá certo? Que atinge crianças algumas semanas depois que ficam adoentados. Mas o que ele deixou de falar também, muito importantemente, é como a gente pensa que as crianças têm doença leve, não tratava. Então não dava azitromicina, não dava hidroxicloroquina, e aí então as crianças tinham a carga viral. E o que é muito importante também, que essas crianças que evoluíam para essa síndrome grave, todos tinham um quadro sintomático importante, febre muito elevada, tinham sintomas cardíacos, sintomas intestinais, tinha dor muscular, etc. Recuperaram e semanas depois, algum tempo, semanas depois, 3 a 4 semanas depois, apresentaram síndromes multissistêmicas, ou seja, vários órgãos. Então, tinha problema no coração, problema no intestino, já falamos isso, né? Daquela dor abdominal com obstrução mesentérica, problema cardíaco, miocardite. Mais importante, mais grave deles é o cérebro, certo? Muitas dessas crianças tinham paralisias, eu chamava até síndrome de poliomielite-like. Algumas crianças perderam memória, perderam a fala, algumas tiveram tremores permanentes, etc. Por quê? Porque não trataram essas crianças. Se tratasse, teriam recuperado. Mas vamos voltar a isso. O que é mais importante é que isso novamente colocou um freio, certo? Na abertura das escolas, principalmente em São Paulo. Eu tive a notícia agora que talvez o prefeito Bruno Covas vai fechar as escolas até o ano que vem. Meu Deus do céu, essa é uma tragédia, né? Não pode acontecer isso, né? Então saiu um artigo no sábado muito interessante, nessa sexta-feira, dia 18, escrito por Júnior Fuchs, que ele falou assim, sobre a tristeza das crianças e a urgência de priorizar as escolas. Ele é um escritor, um crítico literário, mas ele fala algumas coisas muito importantes. Pesquisas do mundo inteiro têm demonstrado esse dado, que as crianças se contagiam menos e com menor gravidade, que também infectam menos e, portanto, para a nossa surpresa, não são tão vulneráveis e nem os terríveis agentes de contágio supunhamos que fossem. Isso foi antes. Esses argumentos são deviam ser incentivados como pesquisador da Harvard, aquele mesmo que escreveu esse malfadado, péssimo trabalho, da Academia Americana de Pediatria, que eu já citei outro dia no outro live, e de outras instâncias autorizadas. E adiante ele fala assim também, citando o outro autor, certo? Há uma longa enumeração de prolongamento em casa são marcados pela ansiedade, irritabilidade e depressão, tá certo? É importante salientar que a função da escola vai muito além do ensino e da transmissão de informação. A escola é, sobretudo, o seu espaço, um microcosmo de relações vivas e incompletas que se constroem. E Franz Douto citou assim, uma criança tem necessidade, outras crianças vão vacinar-se contra a agressividade da vida em comunidade para estruturar-se. É escandaloso reabrir shoppings, bares, parques e assim manter fechadas as escolas. Se julgarmos a educação essencial, temos que equipará-las a outras atividades urgentes. Olha, e para finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês tenham acesso a esse artigo aqui, esse site aqui. Leiam, por favor, tá certo? Olha, esse site, Covid, 2020-08-13-Covid-19, e vai abrir um site para vocês para lerem 42 páginas muito bem fundamentadas sobre a reabertura das escolas. Você sabe de uma coisa? Então, vou repetir algumas coisas. Crianças são menos suscetíveis à Covid-19. A doença é menos agressiva. E lembrar uma coisa, hein? A gripe, a influenza nos Estados Unidos, matou 107 crianças com menos de 14 anos, só 49 até agora de crianças com Covid-19, sendo que tem muito mais pessoas com Covid-19 do que com influenza, certo? E tem menor número e menor incidência, certo? As crianças contribuem muito pouco para cada dimensão, os riscos, os fechamentos das escolas provoca riscos irreversíveis
a saúde mental, social e intelectual, acadêmica das crianças. Então, vocês sabem que a educação à distância não funciona, ainda mais, principalmente para as crianças no berçário e na escola primária. Eles não aceitam. Pode ser para secundário, etc., ginásio, colegial, mas não para as crianças. E olha, muito importante contrabalançando aquele malfadado artigo, eu quero chamar a atenção. 15 países do mundo inteiro abriram as escolas desde maio. 15 países, ou seja, com uma população mais de 2 milhões de crianças. E todos afirmaram que não houve aumento de transmissão entre crianças. E também não houve transmissão maior de criança para adultos e nem para seus avós, ok? Então, nós temos experiência seguinte. E é importante lembrar que todas essas escolas abriram desde maio, certo? E esse é um período de fechamento, vou só colocar bem aqui para vocês lerem aqui, ó. Período de fechamento aqui, olha, 60, 40, 30. O Brasil, São Paulo, está fechado há 209 dias. 209 dias sem escola. Quebra o mais próximo em quase 3 a 4 vezes. E mais uma coisa. Essa pandemia parece declinando. Não muito rápido, mas lentamente. E deve terminar lá para o fim de setembro, começo de outubro. Nós devemos cair para neves bem aceitáveis. E vai começar o verão. Verão, o vírus tem medo. O vírus é mais fraco, certo? Nós seremos mais saudáveis. Então, nós estamos entrando na fase em que nós não precisamos manter as escolas fechadas e nem prejudicar ainda mais as crianças, as maiores vítimas dessa pandemia. Sim, as crianças são, porque estão com medo de sociabilizar-se, ficam mais ignorantes, não sabem como reagir socialmente, certo? Estão amedrontadas, estão paranoicos. E isso é um problema de saúde mental que vai custar muito caro, muito caro, cujo tratamento não será semanas, mas anos e anos para recuperar toda a geração. Pense nisso. Governantes, por favor, abram escolas. Existem maneiras de diminuir a contagiosidade e de manter seguro isso aqui. E, mais uma coisa, eles não vão transmitir essa doença para os mais velhos, certo? 15 países atestam a isso.